Imagine que você está caminhando pelo Fórum Romano. O mármore brilha sob o sol do Mediterrâneo. Senadores desfilam com togas de um branco cegante e o ar carrega o cheiro de incenso e poder. Mas, ao se aproximar de uma viela, o perfume da glória é substituído por um odor pungente, ácido, que queima as narinas e faz os olhos lacrimejarem. Você vê um homem. Ele não está carregando vinho ou azeite. Ele carrega ânforas repletas de um líquido amarelado e espumante. Ao lado dele, em uma lavanderia aberta, escravos mergulhados até os joelhos em tanques profundos marcham ritmicamente sobre tecidos encharcados. O que eles estão pisando não é água. É o descarte orgânico de 1 milhão de cidadãos. Neste exato momento, o brilho das maiores mentes da história e o sorriso mais branco da elite romana dependem de algo que você puxa a descarga para esquecer. Bem-vindo ao submundo, onde o asco se torna ouro. Roma não era apenas mármore e filosofia. Era uma máquina biológica faminta que precisava de manutenção constante. E o combustível para essa manutenção era a amônia. Naquela época, não existiam produtos químicos industriais, mas os químicos da antiguidade notaram algo fascinante. Quando a urina humana descansa, ela se decompõe em amônia, um agente de limpeza devastadoramente eficaz. Para o cidadão romano, o xixi não era lixo, era insumo. A atmosfera nas Fulonicae, nas lavanderias romanas, era sufocante. O som constante de pés chapinhando no líquido morno, o vapor ácido que subia dos tanques e o suor dos escravos se misturavam em um coquetel de degradação humana. As togas brancas, o símbolo máximo de status e pureza do cidadão romano, só alcançavam aquele tom imaculado porque haviam sido literalmente banhadas em excremento líquido. Mas o horror não parava na lavanderia. Ele subia para o rosto. Imagine o hálito de uma civilização que acredita que o segredo de um sorriso perfeito está no que o corpo acaba de rejeitar. Aqui a regra é clara. O que é nojento para você era um mercado de ações para eles. E como todo mercado de luxo, Roma tinha seus fornecedores premium. Você acreditaria se eu dissesse que existia uma denominação de origem controlada para o xixi? Os romanos eram obcecados pela urina vinda da Lusitânia, o atual Portugal. Eles acreditavam que o produto luso era mais concentrado, mais forte, quase um elixir de clareamento bucal de elite. O poeta Catulo, em seus ataques satíricos, ridicularizava um rival chamado Ignácio, dizendo que o brilho excessivo de seus dentes apenas provava quanta urina ibérica ele havia bochechado naquela manhã. A pergunta que fica no ar é: como você escala um negócio desses para uma cidade de 1 milhão de habitantes? A resposta veio através da infraestrutura. Roma instalou jarros gigantes nas esquinas para que os transeuntes se aliviassem. Esses jarros não eram por higiene pública. Eram pontos de coleta de uma commodity valiosa. Empresas de lavanderia pagavam fortunas pelo direito de esvaziar esses recipientes. Mas onde há lucro, há o Estado. E onde há o Estado, há um homem pronto para tributar até o que sai da sua bexiga. Digite na história o imperador Vespasiano, após uma guerra civil sangrenta que deixou os cofres do império em colapso. Ele olhou para os banheiros públicos e viu uma mina de ouro. Ele instituiu o Vetigal Urinae, o imposto sobre a urina. O ritmo acelera. O cheiro de amônia agora é o cheiro de moedas de prata atingindo o fundo do tesouro imperial. Vespasiano não era um homem de sutilezas. Ele era um pragmático frio. Quando seu próprio filho, o futuro imperador Tito, expressou desgosto absoluto pela natureza suja do novo imposto, Vespasiano fez algo que ecoaria pela eternidade. Ele pegou uma moeda de ouro vinda dos lucros da coleta de xixi, colocou-a sob o nariz de Tito e perguntou se ele sentia algum odor. Tito respondeu que não. Vespasiano então proferiu a frase que define o capitalismo moderno: pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Essa revelação é o colapso da ética diante da utilidade. Milhões de sestércios fluíam para reconstruir o Coliseu, financiar legiões e erguer templos aos deuses. Tudo extraído dos resíduos dos banheiros. Pense no paradoxo. Os maiores monumentos da história humana, símbolos de sofisticação e engenharia divina, foram erguidos com o lucro do que há de mais abjeto na biologia humana. Os escravos nas Fulonicae
morriam cedo, seus pulmões corroídos pelos vapores de amônia, suas peles descascando pelo contato constante com o líquido corrosivo. Enquanto isso, Vespasiano sorria no palácio. O império era uma simbiose bizarra. O topo da pirâmide brilhava, enquanto a base marchava em tanques de urina. Nós gostamos de olhar para trás e sentir uma superioridade confortável. Rimos dos romanos e seus bochechos de urina portuguesa. Sentimos nojo da ideia de pagar impostos pelo uso de um mictório de cerâmica. Mas pare e olhe ao seu redor. O princípio de Vespasiano nunca morreu. O dinheiro continua não tendo cheiro. Quantos dos produtos que você usa hoje, que garantem seu conforto e sua estética limpa, não nasceram em condições tão viscerais quanto as lavanderias de Roma? Quantas indústrias modernas ainda operam sob a filosofia de que o lucro justifica a degradação do que é humano? Roma não caiu apenas por causa de bárbaros ou corrupção política. Ela caiu porque era um organismo que tentava transformar o apodrecimento em glória. Da próxima vez que você vir o brilho de um mármore antigo ou a brancura de uma estátua clássica, lembre-se, a beleza é apenas uma fachada. Por trás de cada grande império, existe um segredo que federia se você chegasse perto demais. A pergunta que eu deixo para você é: se o lucro for alto o suficiente, existe algo que você se recusaria a tocar? Deixe seu comentário abaixo. E cuidado com o que você usa para escovar os dentes amanhã.